Olá, meu nome é Mariane de Almeida, sou professora do curso de enfermagem da UNOESC Campus de Joaçaba e estou aqui hoje para falar com vocês um pouco sobre o HIV, tá? O HIV, então, ele é considerado uma infecção sexualmente transmissível. Por que eu digo uma infecção sexualmente transmissível? Porque algum tempo atrás, há mais ou menos uns 5 anos, a gente abordava esse assunto como doenças sexualmente transmissíveis. Porém, o Ministério da Saúde trouxe nos últimos anos aí uma nova nomenclatura, que é então de infecção sexualmente transmissível. Então, as infecções sexualmente transmissíveis, elas são variadas, né? A gente tem várias aí presentes, né? Tanto na flora natural da mulher, do homem, né? E quando há o contato sexual sem uso do preservativo, então a gente corre mais o risco de ocorrer essa transmissão, né? Então, sempre a infecção sexualmente transmissível, ela vai ser culpa aí de sexo desprotegido, tá? Aí, eu pergunto para vocês, o HIV, a gente utiliza, qual é a nomenclatura ideal? A gente deve utilizar HIV ou AIDS, né? Eu tenho que ter noção de que HIV é o vírus, né? É uma nomenclatura aí que a gente utiliza para descrever o vírus da imunodeficiência humana, né? Já a AIDS, ela é uma síndrome, tá? Síndrome da imunodeficiência adquirida. Então há uma diferença aí grande entre essas duas condições, né? Um paciente, ele pode apresentar o HIV, porém ainda não ser um portador de AIDS, tá? Para diferenciar isso, a gente tem que ter em conta, então, de que o paciente é portador do vírus do HIV. A princípio, esse paciente não vai apresentar sinais e sintomas e nem doenças oportunistas, tá? Geralmente, o paciente que ele tem a AIDS instalada, então que é a síndrome instalada, ele vai apresentar demais sinais e sintomas, né? Como se fossem sinais e sintomas mais característicos da doença. E isso pode demorar em determinado período, né? Tem pacientes, por exemplo, que tem uma janela aí do processo de infecção, né, que demoram a apresentar sintomas, mais ou menos 3 anos após a infecção, né? Então, enquanto isso, por mais que eu não apresente nenhum sinal e sintoma, eu continuo transmitindo essa doença, né, transmitindo o vírus. Então, eu preciso aí, por isso que a gente sempre recomenda que todos utilizem preservativo em todas as relações sexuais, né? Então, o vírus do HIV, ele tem uma capacidade bem importante de adentrar as nossas células de defesa, tá? Mais especificamente os linfócitos de CD4, e eles se juntam com as células, acabam mudando, né, o RNA dela, acabam mudando a estrutura da célula, e essa célula vai começar a se multiplicar, tendo em vista que essas células vão ser doentes, né, vão conter o vírus. Então, na verdade, resumidamente falando, ele atinge as células de defesa e acabam destruindo nossas células de defesa. Por isso que os pacientes que têm HIV, eles acabam aí adquirindo doenças oportunistas, né? Acabam sendo mais imunodeprimidos. O que isso significa? Seu sistema imunológico vai estar mais susceptível a outras doenças, como por exemplo, o paciente ele vai ter contato com gripe. Essa gripe pode ser que ela seja mais intensa e ela evolua muitas vezes para pneumonia, tá? Os pacientes com HIV também, eles têm mais uma predisposição um pouquinho maior a adquirir tuberculose, às vezes a desenvolver também hepatites e também eles são mais susceptíveis a adquirir outros tipos de ISTs, tá? Então, a gente sempre precisa, o objetivo final aí de toda essa abordagem em relação a HIV, a AIDS, que se configura aí como um grande problema de saúde pública a nível mundial, né? É realmente fazer a prevenção. É melhor não ter, né,
ou fazer o diagnóstico precoce, né? Porque justamente a gente consegue intervir de uma forma aí satisfatória, tá? Então, o sistema imunológico dessas pessoas, ele vai enfraquecendo, né? E a pessoa, ela vai ficar sujeita aí realmente a diversos tipos de doenças infecciosas, tá bem? Como que pega o HIV, então, né? Já falei para vocês que a gente vai pegar o HIV tendo uma relação sexual desprotegida, então sem o uso do preservativo. Tem, às vezes, pacientes que acabam compartilhando seringas, agulhas, então nesse processo eu também posso vir a me contaminar com o HIV, né? Transfusão de sangue contaminado, a gente sabe que hoje em dia há todo um cuidado em relação à doação de sangue, né? Quando a gente vai doar sangue, respondemos todo um questionário estruturado para que realmente a gente possa identificar aí se esse paciente pode às vezes ter HIV e estar naquela janela imunológica, numa janela, num período que a gente não consegue detectar o HIV no sangue, tá? Toda vez que a gente doa sangue, é realizado uma quantidade enorme aí de exames para avaliar se o paciente tem hepatite, tem HIV, enfim, outras doenças aí infecciosas, justamente para que não corra o risco de estar transfundindo para outro paciente, né? Essas doenças aí que são transmissíveis, né? Então, só que tem essa questão da janela imunológica, né? Por exemplo, se eu tive a relação sexual há 30 dias atrás e nessa relação sexual eu acabei contraindo o vírus, mesmo eu fazendo o exame, pode ser que nesses 30 dias ainda não apareça os anticorpos para o vírus do HIV, né? Então, por isso que quando nós vamos doar sangue, a gente faz todas aquelas respostas, né? Responde aquele questionário enorme, né? Mas é justamente para evitar esse período de janela imunológica, tá? Então, hoje em dia, se tem um cuidado muito grande em relação aí à transfusão sanguínea em si, porém a gente sabe que antigamente não se tinha tanto esse cuidado, né? Tanto é que pacientes aí que receberam, né, transfusão sanguínea antes de mais ou menos 1993, esses pacientes é interessante que façam a testagem, né, não só para o HIV, mas principalmente para a hepatite C, porque era um vírus que ainda não se tinha toda essa preocupação antes, né, aí 30 anos atrás, né, faz pouco tempo, se a gente for parar para pensar, né. Outra forma também da mãe infectada, né? Outra forma aí de transmissão é da mãe infectada para o feto. Esse tipo de transmissão, né, vai se chamar então transmissão vertical, tá? Então, quando a gente já descobre que a gestante, ela tem o vírus do HIV, a gente já começa aí a introdução de alguns medicamentos, né? Justamente para controlar essa carga viral. Então, as possibilidades são muito grandes da criança nascer aí sem o HIV. Mas, se a gente não conseguir intervir a tempo, utilizar as medicações, diminuir a carga viral dessa gestante, pode ser então que ela faça sim essa transmissão vertical da mãe para o feto, né? E também na amamentação. Então, o vírus do HIV, ele, na verdade, até hoje, ele é um dos únicos vírus aí que realmente impedem a amamentação natural, né? Essa amamentação aí da mãe para o filho. Então, essa criança vai ter que utilizar um leite aí sintético, né? No caso. E como que eu não pego HIV? Que sempre, às vezes, é uma dúvida que a gente fica, né, imaginando. Será que se eu beijar um paciente que tem o HIV, será que eu vou pegar? Será que se eu utilizar a mesma toalha de rosto do paciente que tem HIV, eu vou estar pegando essa doença? Não, né? A resposta disso é não. Então, se eu tiver relação sexual com o uso de preservativo, não vou pegar o HIV. Masturbação a dois, também não há o risco aí de se contrair o HIV. Beijo no rosto, beijo na boca, também não, tá? O suor, contato com suor, com lágrima, também não há células de defesa ali, né, no suor e nas lágrimas,
tá bem? Picada de inseto, né? Veio lá o Aedes aegypti, picou fulano que tem HIV, veio e me picou também? Não, não há possibilidade de eu pegar o vírus através desse contato. O uso de sabonete, toalha, lençóis, né, talheres, copos, enfim, também eu não tenho a possibilidade de eu pegar o vírus, tá? Piscina, uso coletivo de piscinas, banheiro, pelo ar, enfim, são modos aí que eu não tenho a possibilidade de pegar, né? Um modo interessante que às vezes a gente acaba não se cuidando, né, em relação ao HIV, é o compartilhamento de tanto alicates, né, de cutícula, quando a gente vai aí na manicure, tanto quanto o compartilhamento também de escovas de dente, tá? E eu não falo somente aí em questão ao HIV, também as hepatites, né? Geralmente o vírus da hepatite ele é um pouquinho mais... ele vive por mais tempo no meio externo do que o vírus do HIV, tá? Então, mas de qualquer forma a gente vai ter que se preocupar, né? Nesse sentido. Por exemplo, se eu pego emprestado a escova aí do meu marido, ou da minha esposa, ou do filho, enfim, e às vezes na hora da escovação a gengiva ela sangra, isso pode acontecer normalmente no nosso dia a dia, né? Esse sangramento ele vai acabar se depositando na escova de dente e quando outra pessoa for utilizar, ela pode estar entrando em contato então com o vírus, tá? Não só do HIV, mas de hepatites também, tá? E da mesma forma, o compartilhamento aí de materiais de manicure, né? Na hora que a gente está fazendo as unhas, muitas vezes a gente acaba lesionando, né? Algum vasinho ali próximo da pele acaba se cortando. Então, nesse momento, a contaminação desse material com um conteúdo aí sanguíneo, né? E esse conteúdo ele fica armazenado. Se esse material não for esterilizado da forma correta, e podem acontecer vários problemas aí ao decorrer da esterilização, né? Que nem sempre depende só do profissional que está lá esterilizando o material, né? Se esse material, então, não foi esterilizado, enfim, esse sangue, essas células ainda podem estar depositadas. Se outra pessoa for fazer a unha com aquele alicate, ela pode, às vezes, estar entrando em contato, então, com o vírus do HIV, das hepatites também, tá? Então, o que é o ideal? Cada um ter aí o seu kit de manicure, né? Jamais compartilhar agulhas, seringas, justamente para que a gente possa prevenir aí essa doença, né? E utilização de preservativo sempre tem que existir, realmente para que a gente possa estar prevenindo aí a transmissão, né? Dessa condição aí, dessa infecção e de qualquer infecção sexualmente transmissível, né? Aí, quando a gente vai pensar em sinais e sintomas, os primeiros sinais e sintomas observados nos pacientes, em geral, é a fraqueza. Então, eles vão apresentar uma fraqueza extrema, né? Na área da saúde, a gente chama de astenia, né? O paciente vai apresentar realmente uma fadiga extrema. O paciente, ele pode perder peso, tá? Isso é bem característico. Tem pacientes aí que perdem cerca de 10% do peso corporal sem estar fazendo, né, nenhuma restrição alimentar. Febre também está presente, às vezes o paciente tem febre uns dias, cessa, utiliza um antipirético aí, uma dipirona, enfim, melhora, mas essa febre ela reincide, né? Então, também geralmente febre aí, em um mês de febre, né, o paciente não tem a melhora, a gente sempre procura fazer o exame para o HIV, porque pode ser que esse paciente tenha tido contato com o vírus do HIV, né? Os pacientes também, geralmente eles apresentam diarreia prolongada, né? Eu já tive alguns pacientes que ficaram cerca de 1 mês, 2 meses aí com diarreia prolongada, então já é outra característica da doença. E também, como é uma doença que atinge o sistema imunológico, né? Geralmente há o aparecimento de gânglios linfáticos aumentados, né? Ou seja, aquelas conhecidas ínguas,
né? Então elas estão presentes às vezes na região das axilas, na região aqui inguinal, né? Então realmente há o aparecimento desses sinais e sintomas no geral, tá? Só que até que apareçam esses sinais e sintomas, como eu expliquei anteriormente, tem aquele período de janela imunológica. Então aquele período que eu tenho o vírus, porém não apresento sinais e sintomas. Mas nesse período eu vou passar aí transmitir o vírus para quem eu ter aí um contato sexual sem o uso de preservativo, que aí é o grande problema, né? Realmente as pessoas, e isso acontece em muitas infecções sexualmente transmissíveis, as pessoas acabam transmitindo o vírus sem nem saber que estão doentes, né? Que contém o vírus. Então, por isso que o Ministério da Saúde, ele realmente incentiva aí o diagnóstico precoce, né? Ainda a gente tem aí um grande preconceito, né? E eu digo, nós temos porque é generalizado, não adianta, vem lá dos primórdios da história já esse preconceito em relação ao HIV, né? Se eu tenho, por exemplo, se eu sou um paciente diabético, eu não escondo que eu sou diabético, né? Vou lá, utilizo insulina, enfim, eu conto para todo mundo que eu sou diabético. Mas se eu contenho HIV, se eu tenho vírus do HIV, né? Se eu tenho AIDS, eu não conto para ninguém, né? Porque é uma doença muito ainda relacionada aí ao fato de ter multiparceiros, enfim, uma doença que tem um preconceito grande em torno dela. Porém, tinha uma propaganda antigamente que passava que ela trazia que a vergonha não é ter a doença, a vergonha é ter e não saber. O grande problema é ter e não saber. Então, realmente a gente precisa fazer um diagnóstico precoce e desmistificar um pouquinho aí esse preconceito sobre o paciente com HIV, com AIDS, né? Então, para que a gente possa diagnosticar o HIV e tantas outras infecções sexualmente transmissíveis, em todas as unidades básicas de saúde, nas estratégias de saúde da família, a gente tem aí, de forma gratuita, a realização do teste rápido, tá? Como que funciona? O teste rápido, a gente vai retirar uma gotinha de sangue, né, do paciente, do dedinho, faz um furinho no dedo, retira essa quantidade de sangue, coloca dentro de um cassete, né, e esse cassete aqui, por exemplo, né, nesse primeiro slide aqui, tem o teste rápido aí para o HIV, né? Então, essa gotinha de sangue, ela vai no cassete e esse cassete eu vou colocar um líquidozinho, né, um reagente, e esse reagente vai reagir com o sangue e em 15 minutos eu vou saber se eu sou aí portadora ou não do vírus do HIV, tá? Então existe teste rápido para HIV, existe também teste rápido para hepatite B, existe também teste rápido para hepatite C e para a sífilis, tá? São os testes aí disponíveis de forma gratuita aí pelo Sistema Único de Saúde, ok? Então o importante é realmente a gente prevenir, né? A prevenção é o ponto principal para HIV, AIDS e todas as outras infecções sexualmente transmissíveis, né? Mas se eu não já passei dessa etapa da prevenção, eu preciso diagnosticar o mais rápido possível para realmente aí proporcionar uma melhor qualidade de vida para o paciente, para os seus familiares, né? Hoje em dia, quem tem um diagnóstico aí para HIV e AIDS, essa pessoa ela tem aí grandes probabilidades de viver por muitos anos e viver bem, né? Então, o grande objetivo aí da gente introduzir a medicação o mais breve possível é realmente garantir a melhor qualidade de vida para esses pacientes, ok? Então, espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. Meu nome é Mariane de Almeida, aqui fica meu agradecimento e relembrando que o dia 1º de dezembro é o Dia aí Mundial de Luta contra a AIDS. Então, o lacinho vermelho, acho que ele é um dos mais conhecidos, né? Então, vamos aí lutar para que realmente essa doença ela seja cada vez mais desmistificada, que o preconceito com ela acabe e que a gente consiga aí atender as pessoas de forma adequada, né?
e realmente fazer um diagnóstico precoce e sempre fazer prevenção, que é o nosso foco principal, né? Fica meu contato para quem se sentir à vontade aí para contatar, e eu agradeço a oportunidade e até breve.